Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Gi. E o vídeo de hoje vamos falar sobre doenças causadas por vírus. O objetivo da nossa aula é compreender o que é uma virose, identificar algumas doenças causadas por vírus e reconhecer os principais sintomas, a prevenção e também quais os tratamentos para as doenças causadas por vírus. Vamos observar essa imagem. Que dó do cachorrinho, o que está acontecendo com ele? Ele está com um processo, uma virose ali, que é a raiva canina, que é uma doença perigosa e que pode levar o animal à morte. Como fazemos para prevenir? Então, primeiro, falando aqui do cachorrinho, tem que tomar cuidado, se vê que ele está ali espumando, porque é essa observação que a gente tem aqui, olha, ele está espumando pela boca. Tem que levar para o veterinário, pessoal, porque ele vai ter que tomar uma vacina, ok? Então, tem sim como prevenir isso daqui. Viroses são doenças causadas por quem? Pelos vírus, exatamente. Vírus é tudo igual? Não, vírus não é tudo igual. Então, cada vírus aí tem a sua identificação, a sua identidade, o seu código genético. Então, os vírus eles têm uma capa proteica e dentro da capa proteica tem um material genético. É por isso que nós temos diferentes tipos de vírus, como podemos identificar nessa imagem. Então, rotavírus, arbovírus, SARS, flavivírus e a influenza, vírus diferentes. Por isso que temos também vacinas diferentes. Então, vamos falar do rotavírus, que é uma doença causada pelo reoviride. Nome científico, difícil, né? Não, não é difícil. Fala devagarzinho igual a professora fez. Quais são os sintomas? Diarreia, febre alta, desidratação e também mal-estar. Existe vacina? Existe vacina. Como pega? Qual é a transmissão do rotavírus? Através da boca, pelas gotículas de saliva, contaminação da água e de alimentos. Pessoal, tem que cuidar da água, que a água seja filtrada, fervida, alimentos processados aí com carinho, sempre lavadinhos, ok? A higiene dos alimentos é muito importante. Aqui, ó, higiene. Rotavírus pode levar um indivíduo à morte. E a prevenção é simples, né, pessoal? Como que a gente vai se prevenir? Se a contaminação é pela água, pelos alimentos e através de partículas ali da saliva, então tem como se proteger? Tem. E tem mais uma coisa, a vacina, que é o mais importante. A raiva ou hidrofobia. Então a raiva mata. Como a gente pode evitar, Não deixe o seu melhor amiguinho lá morrer de raiva. Quem tem um melhor amiguinho em casa? A prof tem. Eu tenho, o meu cachorrinho, o Holly lá em casa. E o que a gente tem que fazer? Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animalzinho. Então, procure lá, não somos só nós que precisamos nos vacinar. Os nossos amiguinhos também precisam. Então, leva seu bichinho para se vacinar e proteger desta doença. A raiva ou hidrofobia, os sintomas: mal-estar geral, cefaleia, náuseas, dor de garganta, irritabilidade. Qual que é a transmissão? Salivas de animais infectados por meio de mordedura, pela arranhadura ou também pela lambedura. Gente, olha só, se o animal tiver infectado e simplesmente você tiver aquele costume de deixar que o animalzinho te lamba, O pessoal que tem animalzinho em casa que é mais apegado ao bichinho, tem esses costumes. Só que se ele estiver infectado, você pode vir a se infectar também. Então, tanto você quanto o seu animalzinho precisam, o animalzinho veterinário, você procura o médico para se vacinar. Tem vacina para os dois?
Tem vacina para vocês dois. Então, tem um animalzinho, se cuide. Se por algum acidente você for mordido na rua, acontece, né? Eu já fui mordida quando era criança. Tente procurar o dono do animal, no caso de não, e perguntar se ele é vacinado. Caso não encontre o dono do animal, recorra ao posto de saúde e avise, né, que foi mordido, que não conhece o animal, que não era seu, porque você vai se vacinar, então, contra raiva também, ok? Então, tem como se cuidar. Vamos à nossa primeira atividade. O que deve ser feito caso uma pessoa seja mordida por um animal, principalmente se for um animal de rua ou um animal silvestre? Vamos lá, você vai saber responder. Um tempinho para vocês. E aí, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Procurar um posto de saúde para se vacinar. E não esqueçam, tem vacina contra o efeito aí da raiva, que seria, no caso da mordidinha do animal aqui, tanto para o animal quanto para o humano. Procurem. Vamos falar sobre a febre amarela. A febre amarela é causada pelo flavivírus. E também temos um agente que compõe aqui nessa questão da febre amarela, que é o Aedes aegypti. Olha só que malvadeza, né? Então, se este animalzinho aqui tiver infectado e vir a ter contato com a pele da pessoa, olha aqui essa imagem, a pessoa vai então, acabar se infectando com esse vírus da febre amarela.
Quais são os sintomas? Febre, calafrio, dor de cabeça, dores no corpo, náusea, vômitos, fadiga e também um sintoma de muita fraqueza. Vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. Transmissão é transmitida por mosquitos de áreas urbanas ou também de áreas silvestres. O ciclo silvestre em áreas florestais, então o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus. O meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o mesmo mosquito da dengue. Quais são as prevenções? Não deixar água parada. Para o quê? Para eliminar as larvas do mosquito. Então, tanto a febre amarela quanto a dengue, vamos falar em seguida, a maior prevenção é o cuidado mesmo com a sua casa. Não deixar a água parada, porque se você não tiver a água parada acumulada lá no canto de casa, a gente consegue eliminar as larvas. Para a febre amarela, existe vacina? Existe sim, existe vacina. Tem alguns locais, inclusive quando você vai viajar, se você vai viajar de ônibus, de avião, que exigem que a pessoa tenha tomado essa vacina da febre amarela, ok? Então, é bem importante. Vamos falar da dengue. Então, a dengue também é causada pelo flavivírus. A gente falou, olha aqui ele de novo, ô carinha chato, Aedes aegypti. A dengue, os sintomas, dor abdominal, vômitos, sangramento de mucosas, perda de sensibilidade dos movimentos, uma certa irritabilidade, erupções cutâneas, erupções na pele, dores musculares. Pessoal, a dengue precisa ter muito cuidado, porque agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, paramos de falar da dengue, mas não podemos deixar de cuidar, porque a dengue também é uma doença que leva à morte e nós podemos nos proteger cuidando do quê? Do nosso quintal, principalmente. Então sejam agentes aí dentro de casa e olhem lá se não tem nenhum vasinho de planta, um pneu, uma garrafa que esteja acumulando água. Se tiver, desperdiça, né? Tira lá a aguinha, limpa, lava bonitinho. Se for garrafa, pneu, se for pneu, tenta descartar. Garrafa, se for usar, põe virado para que se chover de novo não entre água. Os pratinhos das plantas tem que tomar cuidado diário, porque você precisa estar sempre dando aguinha para a planta. Então, como eliminar as larvas, né? Não deixe água parada, é o principal requisito. Faça a sua parte e vamos lutar contra a dengue, porque a dengue mata e ela também está aí. Ela também está aí matando, porque o Aedes tá aí, né? Esse mosquitinho tá por aí e infelizmente a gente só vai conseguir eliminar quando tivermos consciência de não deixar a água parada e cuidar dos nossos quintais. Então vamos à nossa segunda atividade. A dengue e a febre amarela possuem em comum uma mesma transmissão. Qual é a transmissão que tem em comum e qual é este modo? Vamos lá? Vamos responder? Um tempinho para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. São transmitidas ao homem pela picada do mosquito. Qual mosquito? O Aedes aegypti. Chikungunya, causada pelo arbovírus. A chikungunya é transmitida pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti. Não possui vacina, infelizmente, pessoal, não possui vacina ainda. Os sintomas: febre, dores intensas nas juntas, pele e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Mais uma vez, nós precisamos cuidar aí dos nossos quintais para eliminar as larvas desse mosquito. Uma coisa que normalmente não é falado é a questão do pós-doença, que é uma coisa que a gente está vendo aí em questão do Covid. Mas a chikungunya também é uma doença que ataca o sistema da pessoa. Aqui, quando a gente vê dores pelo corpo, e essas dores elas permanecem, são dores que nas juntas permanentes. A professora fala porque infelizmente a minha mãe teve chikungunya. E essas dores, toda vez que ela está com o sistema imunológico baixo, essas dores acabam retornando, acabam aí acometendo a ela. Então, muitas dessas doenças não é só o processo infeccioso, o momento que você está com a doença dentro do seu corpo. Existem o pós-doença, por isso que a gente precisa se cuidar muito. E ainda temos a Zika. Eita Zika, né? Causada pelo arbovírus, também transmitida pela fêmea do Aedes aegypti. Não possui vacina e a Zika pode também, se a pessoa estiver contaminada, ter uma transmissão sexual e também pode ser transmitida para o bebezinho que está lá dentro do útero da mamãe. Então, mais agressivo ainda. A Zika tem sintomas de vermelhão em todo o corpo, febre baixa, muitas vezes não sentida, conjuntivite, que é o olho vermelhinho, mialgia e dor de cabeça, dor nas juntas. E nos bebezinhos, se o bebezinho, né, lá dentro do útero da mãe, a mãe está com a Zika e passar, a criança pode vir a nascer com microcefalia, ou seja, o cérebro da criança não se desenvolve corretamente. Então, aqui seria a imagem de uma criança com microcefalia e aqui uma imagem de uma criança normal, tida como normal. Novamente, a prevenção: eliminar as larvas do mosquito. Principais sintomas da dengue. Então, só para que a gente possa comparar, porque elas são muito parecidas, até por causa do agente transmissor. Febre alta, dor no corpo e atrás dos olhos. Na chikungunya, dores e inchaços nas articulações. A professora citou o exemplo da minha mamãe. Zika, manchas vermelhas na pele e muita coceira. Então, esses são os principais sintomas, mas lembrando que cada corpo é um corpo, cada sistema é um sistema e nós reagimos cada um de uma forma. Por isso que tem pessoas que têm sintomas leves, tem outras pessoas que têm sintomas mais acentuados e infelizmente tem pessoas que têm sintomas que chegam-se ao extremo e até a morte. Vamos então à nossa terceira atividade. Quais são as precauções que devem ser tomadas para diminuir a incidência da dengue? O que a gente pode fazer para diminuir isso? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então ele perguntou quais são as precauções que devem ser tomadas para diminuir a incidência da dengue. Esvaziar as garrafas que não estão sendo usadas e guardá-las de cabeça para baixo. Fazer furos nos recipientes a serem descartados para escoamento da água da chuva. Também nos potinhos da plantinha lá também dá para fazer furinho, pessoal, para que não fique acumulado. Trocar semanalmente a água dos bebedouros dos animais, lavando-os com uma escova. Semanalmente, dos animaizinhos a gente tem que trocar mais vezes aí, né? Mas, pelo menos, tentar se prevenir disso. E também a professora acrescenta aqui a questão de pneus, entulhos. Cuidado com isso. Tudo que possa vir a armazenar água pode ser perigoso para você e para toda a sua família. Vimos nesta aula conceito de virose, principais sintomas e meios de transmissão da raiva, do rotavírus, da febre amarela, da dengue, chikungunya e da zika. Cuidados para a prevenção da virose. Previnam-se, cuidem-se de vocês, dos seus animaizinhos, das suas casas. Se vacinem e se cuidem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!